Aquele abraço, família Torre, e aos não Torre. Hoje o assunto é OVNI, disco voador. Sim, eu tenho um respeito muito grande com a vida e principalmente com vocês, que já nós temos quase 10 mil pessoas cadastrados no Torre. É um canal que enxerga e alcança longe e faz o melhor possível dentro das minhas possibilidades técnicas e também buscando conteúdos, caçando conteúdo, reportando o que eu vivo, como eu sou. No meados da década de 80, 85, 86, por aí, eu morava no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio fazer alguns trabalhos artísticos e tive um contato dentro da cidade do Rio de Janeiro que está documentado através da TV Manchete, na época, o grande Adolfo Bloch. Hoje ela não existe mais. Isso foi em 85, 86, antes das diretas já. Eu morava na Avenida Getúlio Vargas, no centro, na Praça 11, um lugar meio assim, bonito, mas barra pesada do Rio de Janeiro. Morava num apartamento no 13º andar, nesse prédio. Simples. E gravava para a Rádio MEC, Ministério da Educação e Cultura, escrevia para Brasília, programas de rádio, para a Alemanha, e também eu escrevia para a Rádio MEC, no Rio de Janeiro, que é o Ministério da Educação e Cultura. Depois ela se desmembrou, ficou só Rádio MEC. A gente brincava, Rádio MEC, Ministério da Educação. Ali eu fiz grandes trabalhos. Eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o Pantanal, a primeira versão. Mas houve uns problemas com a Rede Globo, bloqueou tudo e não deixou fazer. Mas é uma outra história. Vamos falar sobre os OVNIs. Eu morava num apartamento de uma senhora chamada Creuza, Dona Creuza, e do meu quarto. No Rio de Janeiro tem essa mania de você alugar a casa das pessoas, sabe? É bem legal. Eu aluguei um quarto na casa da Dona Creuza, fantástica, ela já deve ter saído da carne, mas ela tinha um filho que era diretor de um banco, Banco do Brasil, gerente. E eu morava nessa casa, pagava o quarto e batalhava a vida artística. Normal. Aí, de repente, no meu quarto eu olhei assim um dia, vi um pontinho assim de luz, um ponto, não era estrela, nada. E isso ficou uma semana, 2 semanas. Foi exatamente, apareceu esse ponto de luz, que são os OVNIs, que eu vou descrever para vocês, está documentado em VT, pela Rede Manchete, só não tem o arquivo ainda, mas nós vamos chegar lá. É interessante a história, é bem interessante. E meus princípios, família Torre, é a verdade. Eu tento fazer o melhor possível, sempre tendo objetivo na verdade, seja lá o que for. A gente nasceu na década de 58, 1958, a moral, a palavra, para mim e para muitos dessa época, vale. Então eu não vou brincar com vocês. Nós vamos chegar lá no final, toda essa história com H maiúsculo, para que vocês possam saber o que aconteceu comigo. Testemunha viva, ainda. Aí aquele pontinho de luz apareceu em São Bernardo do Campo. Depois a reportagem, a mídia divulgou tudo. Brasília, aqui no Brasil, Brasília, Curitiba e São Paulo, né? São Bernardo do Campo, um pontinho. As emissoras relataram tudo. Brasília e Rio de Janeiro e Curitiba. Mas até então eu não sabia. Eu vi aquele negócio lá e comecei. Eu sempre fui muito curioso com os astros, com a natureza. E comecei a fazer algumas perguntas mentalmente. E aquele ponto se deslocava. Aí comecei deitado na beliche, era uma beliche no meu quarto. E máquina de escrever, sabe? Essa catando milho. Pá, 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 pá.
Aí eu escrevia na madrugada, escrevia bastante coisa, né? Eu escrevia para a linha de show da Rede Manchete também, e Costinha, para Lucinha Lima, a gente fazia bastante coisa, né? A gente trabalhava com o grupo de Zico Alquete, do MD, grande coreógrafo texano, já fui para outro lado, como diz o Bodrinho, fora do combinado. E a gente fazia esse trabalho, mas lá eu fui para fazer a novela, para fazer alguns trabalhos, resolvi ficar lá. E aquele pontinho começou a mexer, e ele começou a evoluir, diminuir, aumentar. Aí eu comecei a conversar com aquela luz. E o meu nome é João Carlos Milani. Carlos Milani é meu nome artístico. Em muitos trabalhos está Carlos Milani. Milani com E. Tem um outro Carlos Milani aí, mas não é. E eu sempre achei que eu deveria mudar o nome. Eu peguei o João, que eu gostava muito, quer dizer, graça, né? João, na etimologia da palavra. E peguei o Milani. O Milani, muito forte, grande, Milani. Comecei a mexer nas palavras antes de acontecer essa luz aí. E ficou Mil, metade. Falei, Milani é muito forte, vou cortar no meio. Ficou João Mil. Quando eu falei João Mil, maravilha. Na época, eu ia gravar, eu estava gravando Tudo ou Nada. Tudo ou Nada, do José Antônio de Souza. Direção do Davi Grimberg e o Erval Bussano. Medalhões aqui. O Davi Grimberg era o braço direito do Silvio Santos, do SBT. A SBT deu um probleminha, fechou ali, deu esquemas e tal. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Mas na época, o Davi, eu fui para fazer o Pantanal, não deu certo, tal. O Davi em seguida veio. Aí me chamaram para fazer o Tudo ou Nada. Eu fazia um baiano e um francês, baseado no Baudelaire. Baudelaire é um poeta francês, né? Laudelino e Baudelaire. Eu fazia um garçom, um maître. O meu par romântico era Bia Sain, a ex-esposa do Rony Von. Grande elenco, em Otton Bastos, Ed Luiz, Elisane. Tá? Gravava aquilo lá tal, escrevia para a rádio, fazia ali de show da Manchete, o doutor Rufo me deixava ficar livre na Manchete. Eu almoçava, jantava, sábado e domingo. Eu tinha carta branca para andar no primeiro andar, no terceiro, que era dos artistas, onde eu almoçava, e no sétimo da diretoria, que é o JK, o Juscelino Kubitschek, que tinha acesso ao sétimo andar, que é a diretoria. Eu, humildemente, tinha acesso, seu Adolfo, sobre tudo isso. Mas, por algum motivo, eu não decolei muito nesse sentido, por outros motivos, que a história agora é o homem. Óbvio. Aí quando eu botei João Mil, eu perguntei para aquela luz. Lá ficou uma semana ou mais, hein? Eu não sabia de nada que estava acontecendo em São Paulo, em Curitiba, lá em Brasília, nada. Ninguém sabia, Brasília não sabia, a mídia não sabia. Aí eu perguntei para eles assim, deixa o João Mil, continuo como Carlos Milani, quieto. João Mil vai dar certo? Aí começou a movimentar. Aí legal. Por tudo que é mais sagrado, pelos meus olhos, que não são verdes, são castanhos, pelos dons que eu tenho, que não é meu, que não são meus, é do Pai, é de Deus, que Ele tire de mim, que eu perca toda essa tecnologia, que eu perca todos os dons que eu tenho, toda a vitalidade que eu tenho, todo o amor que eu tenho, toda a vida que eu tenho, se for mentira. Está gravado. Mas vamos na história. Aí, João Mil vai dar... Aí eu queria vir para São Paulo, eu queria mudar, eu ficava viajando para ir para cá, sabe? O grande Erval Bussano me dava passagem de avião para eu vir, e eu vendia passagem para voltar e ia de ônibus. E fazia um trabalho literário nas Freitas Bass, na Brigada dos Militares, enfim, nas livrarias lá no Rio de Janeiro, para divulgar alguns livros que me eram interessantes na época, inclusive do Oswaldo Polidoro, né? Figuraça, que tem o brasão da ONU, ele e o Silvio Santos, que é uma outra história. Aí comecei a brincar com aquilo, mas num bom sentido. Chegamos a abrir champanhe, eu e Dona Creuza, para brindarmos aquela maravilha. Devo chamar a TV para gravar? Comentava. Aí eu brincava. Como eu batalhava muito a Rede Globo não estava nem aí comigo. Aliás, ela não está nem aí com muita gente. Só usou um pouco as pessoas e usou.
Tinha que ficar quietinho, não podia falar. Eu, João Milton, gosto de falar. Chama a Globo, o negócio apagava. Chama a Manchete. Catei o telefone, dona Creuza, liga lá. Liga rapidinho, a Manchete veio. Só que aí tem mais uma ainda. Quarto, FAB, Força Aérea Brasileira. Liguei também o campo de aviação ali no Flamengo. Então, ó, tá acontecendo isso. Nós estamos com 10 minutos. Eu vou dar uma cortada daqui a pouco pra gente voltar, tá? Tá acontecendo isso. Você acredita que os aviões, aqueles aviões pequenos, vinham? Aí o pontinho que estava localizado em cima do Morro do Borel, ali do Complexo do Alemão, ainda não tinha lá o negócio de Israel lá. Tinha Comando Vermelho, aquela coisa toda ali, da Praça 11. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, Praça 11. Tem a Central do Brasil, e a nave, né, qualquer avião, rapidinho tá voando tudo. Aí, quando o avião vinha, a nave subia. O avião ia lá fazer o retorno, para subir mais. Subia mais. Aí os maravilhosos irmãos dos homens abaixavam até o chão. Falei, deve estar todo mundo vendo isso. Eu estava barulho, estava para gravar outras coisas com a Dona Beija, com a Maitê, também filha, um monte de coisa lá que não me importa agora. Aí enfim, chegou o momento da TV chegar. A Globo, aquela arrogância, nem atendia telefone, nada. A Manchete veio na hora, Dona Creuza ajudou. Eles trabalham lá, João. A Manchete veio com a câmera na mão, com a saveirinhos tal da equipe. Só falei o seguinte para eles. Ó, tá ali. Tudo já estava coordenado por eles, dos OVNIs, do disco, e por mim, e pela Manchete. Aí eles cataram a câmera, não põe tripé não. Eles pegaram a câmera, puseram aqui no ombro, cinegrafista, parece cineasta. Pegou aqui, ó, fantástico. Eu não lembro o nome deles, só sei que saíram gravando aquilo tudo, eu mentalizando tudo, e aquilo, fazendo aquelas evoluções, tal. Resumindo, me entrevistaram, a reportagem é muito longa, é muito legal, não é muito longa, depois eles editaram, mas passou às 10h30 da noite na Manchete, tá? E eu sugiro para vocês, para me ajudar, a Manchete foi vendida, o Sodolfo fechou a Manchete, Adolfo Bloch, e o Silvio Santos, o Silvio Abravanel, comprou todo o arquivo da Manchete, que está agora na mão da Cíntia Abravanel. E eu já tenho amigos tentando localizar o VT, na linguagem de TV. Mas quem achar, eu tentei pesquisar, achei 84, 86, eu não estou ainda lá. Mas deve estar, porque eu fui entrevistado, eu dei depoimento e gravamos toda a nave, na linguagem da televisão brasileira. E a Força Aérea, depois eu liguei para a FAB, eles não comentam, eles mantêm segredo. É normal. Tem amigos militares, tal, é normal. Mas, aí quando estava terminando a reportagem da Manchete, eu disse assim, vocês pegam, falei pro rapaz, vai lá no prédio da Manchete, quem conhece o Novo Mundo, o aterro do Flamengo, sabe? O prédio da Manchete era de vidro, a fachada maravilhosa. Sobe lá na diretoria, para cima do 7º andar, acho que eram 2 ou 3 andares também. E vocês vão colocar 3 tabelas, lá vocês põem no fixo 3 tabelas, o tripé, e deixa que a nave vai estar na frente do aterro do Flamengo. E vocês vão gravar e dali vai se desfazer tudo. Não deu outro. Quando eu estava falando assim, ela deu um voo, assim, passou em cima da Praça 11, da Rádio MEC, e foi assim, ó, ainda deu uma deslizada, assim, mais rente ao show, praticamente, assim. E fora o que eles fizeram, assim, ó, gravando, tal, com eles. Foi um espetáculo dos espetáculos. Está gravado, nós vamos achar isso aí, eu conto com vocês. Tá? E quem achar, eu não vou remunerar, porque aqui não tem papo de grana, não. Eu vou ficar muito feliz e vamos publicar. Mas nós vamos, eu tenho amigos meus jornalistas, o M. Tadeu, em São Paulo, já procurando, junto com a Cíntia, nos arquivos. Eu sei que é demorado, porque o Erval Rossoni e o Davi Green, na época, eu chegava neles, quero a fita, dá uma cópia, passa lá depois, tal. Eu nunca me preocupei, não sabia o que ia acontecer, e não veio às minhas mãos a fita. Quando aí eu disse que vai lá e põe a 3 tabelas, lá põe o tripé lá no prédio, a nave foi... Aí daqui a pouquinho, eu subi, né? Um lugar muito simples na beira do rio. Subi, daqui a pouco a Globo chega. Aí que é. Depois
A gente vai voltar a falar sobre qual foi o comportamento da Rede Globo. Foram todos despedidos da equipe. Aguardem.